Êxodo 21, os versos de 1 a 11. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 21, de 1 a 11. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isto deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem restrição, nem pagamento em dinheiro. Amém. Pela palavra do Senhor. Esse é, sem dúvida, um dos textos bem complexos da Escritura, não é? E é por isso que, com muita frequência, os pregadores do Êxodo saltam esses capítulos, do 21 até o 24. E aqueles que decidem pregar também sequencialmente os livros bíblicos, se deparam com textos que trazem um grau de complexidade como este. Mas eu creio que Deus nos dará graça e nós conseguiremos entender bem a sua palavra. A grande questão, quando as pessoas leem esse texto, é que elas se perguntam: Deus aprova a escravidão? A Bíblia recomenda, legitima a escravidão? Aqueles que são inimigos da cruz também usam esta mesma pergunta para desacreditar a Escritura e o Senhor. Aqueles que julgam-se, não é? Os detentores da verdade quanto aos direitos humanos, olham para esse texto e acusam a fé cristã como sendo uma fé escravagista. Mas será que é verdade? Será que isso é verdade? O grande problema é que as pessoas, quando leem a Bíblia, elas não querem ler a Bíblia, elas querem imprimir na Bíblia suas concepções, seus entendimentos, sua visão de mundo. Elas não querem ler o que está escrito. Elas querem, de fato, ler aquilo que elas construíram diante de seus olhos, em suas mentes e assim por diante. É necessário, na leitura de textos mais complexos como esse, é necessário que nós busquemos entender o texto bíblico antes de julgar a questão que é apresentada no texto. É necessário entender o texto, é necessário compreender o propósito de Deus nesse texto. É necessário que nós, de fato, saibamos o porquê que esse texto está na Escritura, antes de apresentar algum tipo de crítica ou algum tipo de posicionamento contra
o texto bíblico. Os capítulos 21 até o 24, começando no verso 22 do capítulo 20, eles constituem-se no livro da aliança. O capítulo 24, por exemplo, no verso 7, vai dizer isso. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, então faremos e obedeceremos. Então, esse é o livro da aliança. O livro da aliança foi exatamente o livro onde o Senhor ensinou o povo de Israel a fazer algo que é muito difícil para nós hoje, que é a aplicação dos mandamentos na vida diária. Deus estava ensinando o seu povo como aplicar os 10 mandamentos entregues no capítulo anterior, o capítulo 20. Como se aplica isso na vida diária, na vida comum? Isso é chamado de utilização da verdade bíblica para reger a nossa vida. Então, o Senhor está ensinando o seu povo em como viver diante dele, segundo aquilo que ele mesmo ensinou no capítulo anterior, no capítulo 20, nos 10 mandamentos. Então, Deus está ensinando o seu povo a aplicar a palavra. Diante disso, é importante entendermos que na lei civil de Israel havia algo que é chamado de casuísmo da lei. Havia leis, casuísmo é de casos, Então, havia leis que se aplicavam para proibir coisas que já eram praticadas, porque eram contrárias aos mandamentos, e leis também casuístas, que era para regular algo lícito que deveria ser feito, como é o caso aqui. Se os irmãos observarem, o verso de número 2 diz: se comprares, então a lei casuísta que regulava a prática de algo que deveria ser lícito, ou seja, dirigido pelos mandamentos, mas que talvez ainda não fosse praticado, começava sempre com a condicional: se comprares um escravo, no verso 7, se um homem vender sua filha. Então note que esta lei é uma lei protecionista. Deus está protegendo o seu povo. Deus está já discriminando como o povo viveria a sua palavra numa situação futura, mas que certamente já acontecia, talvez não dentro do povo, mas talvez ao redor ou até mesmo dentro do povo de Israel. Enfim, então o Senhor está ensinando o seu povo a como viver a palavra. Eu vou apresentar o texto bíblico, a verdade bíblica, e eu quero fazer isso apresentando 3 passos. No primeiro deles, eu vou distinguir com os irmãos sobre a servidão a qual o texto se refere e aquela servidão ou a escravidão que foi praticada no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, aquilo que nós conhecemos como escravidão moderna, que está mais próximo de nós. Observem que o texto apresenta, então, as diferenças acerca da servidão naqueles dias e o que está contido no texto. Em primeiro lugar, a primeira grande diferença é que essas leis, elas não estão legitimando a escravidão, mas elas foram dadas como uma proteção legal para as minorias, pessoas pobres e escravas. Aquilo que é tão afamado nos nossos dias como defensores das minorias, isso tudo é mentira. Quem verdadeiramente se interessa pelas minorias é o Senhor, que os protege de forma verdadeira. Então, note que as leis encontradas nesses versos, elas são, de fato, leis estabelecidas para a proteção legal de mulheres, de escravos e de seus filhos. O contrário da escravidão que nós conhecemos praticada no Brasil, onde não havia nenhum tipo de proteção legal para aquelas pessoas. Então veja que o texto, ele está se antecipando a uma possível situação quando ele diz: se comprares um escravo, não o tratará como os povos tratam os seus escravos, mas o tratará da seguinte forma. Então era
Era uma proteção legal. Em segundo lugar, é assegurado aos servos em Israel, por exemplo, um dia de descanso em 7 trabalhados. Se os irmãos lembrarem, o 4º mandamento proíbe o trabalho de qualquer pessoa em Israel no sábado, no dia de descanso. Então, o verso de número 11, o verso 10 do capítulo 20 diz: Mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, eles gozavam de um descanso bíblico e institucional, legal, de forma que ninguém poderia fazer qualquer obra nesse dia de descanso. E esse princípio está contido na lei, quando, no verso de número 2, diz que ao 7º ano ele sairia forro de graça. Ou seja, a sua servidão era temporária, não permanente e perpétua, como aconteceu modernamente em nosso país. A servidão era voluntária, não era obrigatória ou involuntária. A servidão era voluntária. O texto está tratando de uma pessoa que se vendia por conta de uma dívida ou porque era extremamente pobre e não tinha como manter a sua casa, ou se ele fosse flagrado roubando algo de alguém, ele, além de devolver o que havia roubado, ele era penalizado pela lei com a restituição do que roubou e uma restituição pelo dano que causou ao outro. Se ele não tivesse com que pagar a dívida fruto do seu roubo, ele era vendido para pagar. Então, era uma lei que estabelecia a restituição. É nesse caso que entra alguém que seria vendido em Israel e ele então serviria alguém por no máximo 6 anos. Nada além disso. Não importasse o quanto era a sua dívida, nem o quanto o seu trabalho valia, não poderia passar de 6 anos. Então, era de fato uma servidão voluntária. Ele se vendia para pagar a sua dívida, ou ele se vendia para sobreviver em tempos de calamidade, se fosse extremamente pobre. Então, não era como aconteceu na escravidão moderna, onde ela foi uma escravidão étnica. Aqui não tem nada a ver com isso. Em quarto lugar, veja que você tem um texto que trata sobre um pai pobre vendendo uma filha para lhe assegurar uma perspectiva de vida melhor, porque ele vendia sua filha para casar com alguém que tinha condições de mantê-la. Por isso, o verso 7 diz que se um homem vender a sua filha para ser escrava, a palavra aqui escrava no original hebraico nem deveria estar assim, escrava, mas ela deveria ser uma serva concubina, ou seja, ela foi vendida para casamento. A diferença é porque ela não foi dada em casamento, onde havia o dote. Mas ele só fazia isso por conta de sua pobreza. Então, querendo assegurar um futuro melhor para sua filha, era que então ele tomava essa decisão e não porque queria se livrar da sua filha. Muito diferente da que foi praticada no Brasil, quando as mulheres eram roubadas de suas famílias na África, ou até mesmo aqui no nosso país, as mulheres eram roubadas, então, servindo também ao tráfico sexual. Outra diferença é que o escravo era liberto ao 7º ano. Então, a sua escravidão era temporária, a sua servidão era temporária. Algo muito diferente do que aconteceu modernamente. Em Israel, esse tipo de escravidão que o texto se refere aqui, não é como nós conhecemos aqui, ou como conhecemos na história. Na verdade, era muito mais um contrato de trabalho que tinha uma duração de 6 anos, do que, de fato, uma escravidão como se conhece modernamente. Por que era um contrato de trabalho diferente do que nós conhecemos hoje em dia?
porque Levíticos regula esse tipo de atividade. Levíticos 25, verso 39 e 40, dizem assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, por isso que era voluntária, a pessoa se venderia em tempos de calamidade, em tempos de pobreza. Então, e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Ele não seria tratado como um escravo. Então, é um contrato de trabalho permanente durante 6 anos. O verso 40 discrimina como seria o seu tratamento. Então ele diz: como jornaleiro e peregrino será contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então, muito diferente, porque aqui as pessoas que eram escravas eram tratadas como mercadorias, e os seus donos podiam fazer o que bem entendesse com elas. O que não acontece aqui. Aqui não é assim que acontece como aconteceu no Brasil. A pessoa se vendia a outro para pagar uma dívida ou para sobreviver em tempos de calamidade. Não é? Era assim que acontecia. E diferente do Brasil, naquele tempo, quando uma pessoa se vendia para servir outro, ele ficava debaixo da proteção daquela pessoa. Não apenas do que diz respeito à garantia do alimento ou de um lar, mas, sobretudo, sobre garantia também física. A integridade física lhe era assegurada. Ele não poderia, ele estava guardado, de sofrer ataques de vândalos e etc., porque ele estaria, de fato, habitando sob os domínios e sob a proteção de uma pessoa rica que tinha condições de lhe garantir isso. Outra diferença é que nenhum israelita poderia ser vendido a um estrangeiro. Ele não poderia ser vendido a um estrangeiro. A Escritura proibia isso, não é? O texto mesmo vai falar das mulheres, ela não poderia ser vendida a um estrangeiro. E a escravidão involuntária era proibida. No verso 16 de Êxodo 21, diz assim: o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. A escravidão involuntária era proibida em Israel. Se alguém roubasse uma pessoa e o vendesse, ou fosse achado com ele, o que roubou a pessoa, o raptor, seria imediatamente sentenciado à morte, porque não havia escravidão involuntária. Muito diferente daquilo que se conhece modernamente, não é? Nos séculos 11 e 12, se não falha a memória, acho que na Finlândia, também houve um período de escravidão, onde, por exemplo, a preferência deles por escravos eram pessoas loiras e brancas. Ou seja, é só para mostrar aos irmãos que essa ideia mais próxima de nós de escravidão não é a verdade absoluta, não é? Aquilo que foi feito modernamente não deve ser o padrão para a nossa interpretação do texto bíblico quando este aborde o problema da servidão. Feito então essa diferenciação entre aquilo que era naquela época e aquilo que talvez conheçamos de forma mais próxima de nós, então eu quero expor o texto aos irmãos, trazendo alguns detalhes que o texto nos requer de nós para entendê-lo, e depois aplicarei às nossas vidas. O texto divide, então, as leis sobre a escravidão em 2 partes. Os versos de 2 a 6 e depois os versos de 7 até o verso de número 11. Nos versos de 2 a 6, Deus está ensinando o seu povo a aplicar na vida diária 2 mandamentos. O 8º mandamento, não furtarás. E o 4º mandamento, guardarás o meu dia, terás um dia de descanso. O que acontecia para se aplicar para alguém chegar a esse momento, como eu já disse, ou ele era extremamente pobre e contraía uma dívida e precisava pagar a dívida, já que o 8º mandamento não apenas trata de não roubar, que é o aspecto negativo do mandamento, mas o positivo, que é não defraudar, não trazer prejuízos a outrem.
Então ele, para pagar a sua dívida, ele se vendia, porque não havia condições de pagar a dívida, então ele se vendia para alguém. Isso poderia ser um homem casado, ou poderia ser um pai que vendia o seu filho para pagar essa dívida. E ele fazia isso na certeza de que ao 7º ano o seu filho sairia forro. Então, o que visava-se no futuro não era uma servidão eterna, mas a liberdade e o pagamento da dívida num espaço de 6 anos de trabalho. Também corria o risco de entrar nesta mesma lei aqueles que por imprudência contraíam uma dívida que não podiam pagar. Provérbios adverte isso quando ele fala sobre ficar por fiador de alguém, sendo que você não tem como pagar a fiança caso o outro não pague a dívida. Então Provérbios diz, é um louco o homem que empenhora a cama em que ele dorme para servir de fiador de outro. É esse o ambiente aqui. Então isso mostra que pessoas imprudentes, homens insábios, tolos na administração dos seus recursos, eles comprometiam o bem-estar de si e de suas famílias. E quando era chegado o tempo de pagar a dívida, seja que ele contraiu ou que ele ficou por fiador de outro, ele então, não tendo como pagar a dívida, era uma dívida insolúvel, então ele era vendido. Ele se vendia para pagar a dívida, porque ele agiu tolamente, ou gastando o que era alheio, porque ele pegou um dinheiro emprestado, ou ele ficou por fiador de alguém quando não tinha com que honrar a fiança a qual se submeteu. Então ele era vendido. Então veja que o texto está tratando de aplicações do 8º mandamento na vida social, na relação dos negócios. Se a pessoa quisesse perdoar a dívida, ela perdoaria, mas o princípio bíblico era que o devedor pagasse ao seu credor. Também é possível que pessoas tolas, um jovem transgressor ou um homem casado também, ele caísse na sedução de ganhar a vida fácil e então praticasse o furto, o roubo. Então, se ele fosse pego, ele então, além de devolver o objeto roubado, havia uma indenização que ele deveria pagar. Não havendo com que pagar, ele seria vendido para pagar a sua dívida. Então, esse é o ambiente social e das relações comerciais que os versos de 2 a 6 tratam. Então, observe que Deus estabelece agora uma aplicação do 8º mandamento, do 4º mandamento, quando envolvesse relações sociais entre pessoas muito pobres e pessoas mais ricas, ou entre pessoas tolas que haviam contraído uma dívida ou entrado pelo caminho do crime, como essas questões seriam resolvidas? Então o Senhor diz que deveria se aplicar o 8º mandamento, não poderia haver o prejuízo para o detentor do bem, mas que deveria haver o pagamento ou a ação de misericórdia em perdoar a dívida. Uma outra coisa que também é aplicada no texto e que o texto mostra é que no caso de pessoas transgressoras, tolas, tanto o que contraiu dívida como o que contraiu uma fiança, ficou por fiador de outro, como alguém que foi roubar e depois foi pego, o texto mostra que há uma progressão, uma maturidade, ou seja, houve um momento de arrependimento e de conversão do indivíduo. Então o texto diz o seguinte, no verso 3, se ele entrar solteiro, solteiro sairá. Se entrar casado, casado sairá, porque poderia ser um pai de família numa situação difícil, mas poderia ser um jovem imprudente. Agora, observe que o texto diz no verso 4 que se o seu senhor lhe der mulher e ela der filhos, a mulher e os filhos ficarão na casa do seu senhor. São questões diferentes. Então, observe que o indivíduo entrou imaturo e depois de um período de trabalho, debaixo de uma proteção familiar e de uma instrução bíblica, o indivíduo alcançou maturidade a ponto de o mestre, o seu senhor, lhe dizer, ele pode casar.
Então ele dava uma esposa, ele proporcionava o casamento. Então observe que o princípio da lei não é a mera proibição ou o mero pagamento de uma dívida, mas é exatamente a correção que levará à justiça. A correção que nos conduzirá à justiça, a um coração sábio, a um coração benigno. O indivíduo não seria simplesmente posto para trabalhar como se fosse uma mula selvagem, mas ele seria agora posto para trabalhar a fim de recordar a sua tolice, percebendo o verdadeiro ganho da sua tolice. Alcançando maturidade pelo arrependimento e a conversão, então seu senhor, percebendo estas coisas, julgava-o apto para casar. Então ele proporcionava o matrimônio. É por isso que o texto diz que ele pode casar no decorrer dos 6 anos de sua servidão, porque ele adquiriu maturidade, entendimento. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, no verso 29, quando Paulo diz: o que roubava, não roube mais. Ok? Cumpriu a primeira parte do mandamento, a parte proibitiva, que é a parte negativa do mandamento. Roubava, não roube mais. Mas há a segunda parte do mandamento, que é a parte positiva, que é a ordem para a santificação. Então Paulo diz em Efésios 4, 29, agora ele vai trabalhar, vai ter com que se sustentar e vai praticar a misericórdia, porque ele tem que juntar dinheiro para socorrer os que precisam. Essa é a parte da misericórdia, essa é a parte do evangelho na lei, essa é a parte positiva do mandamento, e é isso que está sendo aplicado aqui. Então ele não apenas pagaria o seu débito, mas sobretudo aprenderia que o caminho do pecado é amargo e conduz à destruição. E então ele voltaria deste caminho, aprendendo a misericórdia e a graça, e, portanto, tornar-se-ia sábio e apto para casar com alguém no seu período de escravidão. Observe que o texto está mostrando, em diversos momentos, a aplicação deste mesmo mandamento de forma extremamente prática. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, há algo muito interessante no começo do livro da Aliança, que é exatamente o fato de Deus começar a tratar a aplicação dos mandamentos pela escravidão. Israel, há 3 meses atrás de receber esse texto, eram escravos no Egito. Por que Deus vai logo tratar sobre a escravidão, algo certamente muito sensível em Israel? Ora, a razão era simples. O Senhor estava lhes ensinando que eles não poderiam proceder como o faraó procedeu, mas que eles deveriam proceder benignamente, ou seja, contrário ao que faraó havia procedido. E é por isso que eles aplicariam o mandamento nas suas relações comerciais, mas não aplicariam de uma forma áspera, mas aplicariam o mandamento de uma forma benigna. É por isso que um tolo poderia aprender a ser sábio e chegar ao matrimônio, mesmo durante o seu período de servidão. Bom, dito isto então, talvez alguém então continue com aquela dúvida, mas sim, Deus aprova ou não aprova a escravidão? A resposta é que não. É isso mesmo. A resposta é que não. Deus não aprova a escravidão. Mas por que ele não proibiu a escravidão? Esse é o real sentido desse texto. Se ele não aprova, por que ele proíbe? Por que não proíbe? Mas regula com leis. Bom, a resposta é que Deus não age segundo nós julgamos que seja mais sábio agir. Como é que nós queremos mudar a nossa sociedade quando ela comete algum tipo de coisa indecente, pecaminosa ou criminosa? Geralmente nós caminhamos pelo mundo da lei que proíbe, da proibição.
Só que Deus não age dessa forma. Na verdade, em sua sabedoria, o Senhor decidiu levar os israelitas, que antes eram escravos, a abolirem a escravidão da sua sociedade, não por meio de uma proibição, mas por um estímulo à graça que eles haviam recebido, porque agora eles eram livres. Então, observe que Deus está aplicando no coração deles aquilo que eles acabaram de receber, redenção. Então, se eles receberam redenção, eles deveriam também agir como redentores em sua sociedade. E por isso que o Senhor, então, não lhes proíbe a escravidão, mas regula com leis que os levariam a ter um coração dirigido pelo Evangelho. Leis que regulam o coração deles e que os levariam, então, a experimentarem no dia a dia o que significa redenção e salvação. Veja, eu expliquei o ambiente em que a lei, em que um caso poderia acontecer. Mas por que Deus não proibiu? Porque o Senhor estava levando-os a abolirem eles mesmos pelo Evangelho a escravidão, e não apenas por uma proibição, já que isso se tratava de algo que demandaria um conhecimento e uma mudança da alma, uma mudança do coração. Eu vou dar 3 razões que o texto dá para o modo como Deus agiu assim. A primeira delas está no verso de número 2, quando o Senhor disse assim: se comprares um escravo hebreu. Por que não está escrito se comprares um escravo israelita? Se comprares um escravo judeu? Por que o texto diz se comprares um escravo hebreu? Por que Deus está usando a palavra hebreu aqui, que descende de Heber? Por que Ele não está usando israelita, que descenderia então a palavra do próprio Jacó, Israel? Mas por que Ele usa a palavra hebreu? Ora, a razão é simples. A razão é simples. Não é? No livro do Gênesis, no capítulo 39, no verso de número 17, há alguém que será ridicularizado e tratado de uma forma extremamente depreciativa, e será tratado por essa expressão: um escravo hebreu. Os irmãos lembram de quem eu estou falando? Quem é escravo no capítulo 39 de Gênesis? José. Pois bem, a mulher de Potifar, quando usa a expressão o servo hebreu, ela então estava tratando de uma forma desdenhosa, com humilhação. E o Senhor então faz agora o seu povo, que há 3 meses eram escravos no Egito, voltar ao começo de tudo, ao começo de quando tudo começou, que era a ida para o Egito. Deus então os leva até Gênesis 39, 17, quando José foi tratado desdenhosamente pela mulher de Potifar, quando ela o disse: ele é o escravo hebreu. Ele é o escravo hebreu. Então o Senhor estava levando o seu povo a experimentar o que significa redenção na vida diária, na vida prática, ao fazê-los lembrar das aflições, das dores, da cadeia, das prisões, ou da prisão de José, do quanto ele amargou por longos anos naquela masmorra, e de todos os seus sofrimentos, de todas as suas lágrimas que foram derramadas durante 400 anos como escravos no Egito. Por isso o Senhor disse: se comprares um escravo hebreu, lembra das dores que você experimentou e que o teu pai José passou. Você quer isso para a sua vida? Não. Então o Senhor está conduzindo o seu povo a aplicar a redenção na sua vida diária, no seu tratamento diário, nos seus relacionamentos.
É um erro quando as pessoas acham que ser crente é não ter mais dores, sofrimentos desse mundo. Isso é uma blasfêmia, porque como é que você vai viver o Evangelho sem as dores do mundo? Ora, como é que eu vou ser misericordioso com alguém se ninguém me ofender? Como é que eu vou poder viver o texto de Mateus 6, verso de número 10, quando o Senhor nos ensinou, ora e diz, perdoa-me, Pai, como eu perdoo os outros, como eu poderei perdoar alguém se eu não quero perdoar? Como eu vou saber de forma mais profunda na minha vida diária o que significa graça, misericórdia, redenção, perdão de pecados, sofrer o dano, se eu não sofro, se eu não enfrento lutas, se eu não enfrento nada? Como eu vou poder confiar em Deus se não me vierem as dores deste mundo, as aflições, as tentações, os assaltos de Satanás, dos homens? Como você vai confiar em Deus se você não passar por situações que exijam a sua confiança? É exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Deus está ensinando o seu povo a experimentar na vida prática, na vida diária, no dia a dia, nas relações comerciais, no trato entre as pessoas. Deus estava ensinando o seu povo a experimentar a redenção na sua vida, no seu dia a dia. Mas, em segundo lugar, Deus também está dissuadindo o seu povo a abolir a escravidão, quando em Deuteronômio, capítulo de número 23, o Senhor traz uma lei extremamente, assim, era algo de uma beleza inacreditável. Nenhum código legal desse período se iguala ao texto bíblico, nem de perto. Ainda que os inimigos da cruz queiram dizer que isso aqui é próximo, é comparado, nenhum. Não existia. Deuteronômio 23, os versos 15 e 16 dizem assim: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimas. De que escravo o texto está falando? Deuteronômio 23, 15 e 16. Não era de Israel, porque não havia escravos em Israel. Havia pessoas que entravam num contrato de servidão. Então, o que o texto está ensinando em Deuteronômio é que quando um escravo fugitivo, que era um estrangeiro, buscava acolhimento, redenção, libertação em Israel, ele seria guardado, ele seria recebido, ele seria acolhido. Israel não tinha tratado de extradição. Os escravos oprimidos no mundo pagão olhavam para a luz que deveria ser a luz das nações. E o seu desejo era viver lá. Há alguém na Escritura que fez algo semelhante a isso. Uma moça que entrou na história do Messias, que todo mundo gosta do nome dela, mas que esquecem que ela era uma moabita. Ruth. Ela disse: eu quero ir para o teu povo, para o teu Deus, porque lá eu encontrarei abrigo. O Senhor estava ensinando o seu povo a viver o Evangelho no dia a dia. O que significa ser redimido, resgatado, libertado. O que significa de fato não ter um opressor sobre os ombros, mas sim ter um Senhor que ama e cuida. Deus estava ensinando o seu povo a fazer isso. Isso está também implícito em Êxodo capítulo 21, os versos de 1 até o verso de número 11. Deus também estava incitando o seu povo, irmãos, Ele estava incitando o seu povo a abandonar a servidão, a abolir a escravidão, pelo princípio da redenção vivida e aplicada no dia a dia. Olha o verso 6. O verso 6 diz que se um escravo casado
desejasse continuar com o seu senhor, então ele seria levado até Deus. A ideia aqui de levar aos juízes é de levar ao Senhor. E de levar à porta era levar à igreja, não é? Ao templo. Ele então teria sua orelha furada, e isso seria um sinal de servidão perpétua, obediência incontestável ao seu Senhor. Esse é o único texto que permite, inclusive, aqui no verso 6, é o único lugar no texto bíblico onde há permissão para fazer orifícios no seu corpo. Há um problema moderno hoje, mas eu não vou tratar desse problema hoje. Porque esses orifícios implicavam pertencimento, obediência completa. Alguém que permaneceria para sempre com o outro. Então, observe que o Senhor Deus está mostrando o seguinte: olhe, é possível, nesse contexto de uma pessoa se vender a outra, mas é possível que esse homem que tinha liberdade, mas não tinha segurança financeira, é possível que agora ele encontre segurança financeira, mas sem liberdade, e escolha essa segurança. E escolha essa segurança e queira ficar com o seu Senhor para sempre, ou seja, é o contrário da redenção. Apesar desse texto ser, de fato, usado por Davi no Salmo 40 e aplicado a Cristo como sendo aquele que se submeteu e obedeceu perfeitamente, mas o princípio aqui não é o princípio de estímulo, mas de desestímulo. O povo de Israel, na sua jornada no deserto, por 3 vezes preferiu o Egito, por causa da segurança, entre aspas, alimentar. Capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17. E agora esse mesmo homem diz: eu amo meu Senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, mas é porque a mulher e os filhos estavam ali, então eu vou abrir mão da minha liberdade por uma, entre aspas, segurança. Então Deus está dizendo: este homem será tentado a fazer isso. E servidão completa é meio contrário à ideia da redenção, apesar de que nós fomos remidos para servir o Senhor, mas não é o caso aqui. Então, por essas 3 razões, Deus estava desestimulando o seu povo a praticar a escravidão. Deus estava, na verdade, instigando o seu povo a fazer o contrário. Eram contratos de trabalho que deveriam ser tratados desta forma. E é tanto que muitos judeus, isso está nos registros dos rabínicos, preferiam perdoar as dívidas. Muitos optavam por perdoar as dívidas, até porque sairia mais caro ter alguém como esse habitando em sua casa do que tentar receber o pagamento da dívida pelo trabalho. Deus estava verdadeiramente trazendo um novo conceito de mudança social, não por uma simples proibição, mas por uma mudança de pensamento, de postura, de prática decorrente da presença do Evangelho no coração, da presença do seu Espírito no coração dos homens. Verdadeiramente o Senhor estava então promovendo algo extremamente diferente naquele momento. Bom, o texto então diz, e eu quero prosseguir já para a segunda parte, ele sairia forro ao 7º ano. Esse é o princípio da redenção, da remissão, não é? Esse princípio do 7º ano está alicerçado no 4º mandamento, o 7º dia de descanso. Então, qualquer pessoa que se voluntariasse, né, ou que se desse a si mesmo para trabalhar nesse modelo para alguém, ao 7º ano ele seria liberto desse compromisso e então poderia voltar à família de origem, se fosse um solteiro, ou se fosse um homem casado, sua família sairia da proteção e das leis daquele senhor e passaria então a viver sob sua própria guarda. Isso é o ano da libertação, o 7º ano. Então, isso tem a ver também um pouco com
com aquilo que o Senhor aplicou a nós e aquilo que está em Deuteronômio 15, o capítulo 15, os versos de 12 a 15, quando fala desse momento de despedida. Por fim, os versos de 7 a 11 tratam sobre a parte mais problemática do texto, que é exatamente quando o homem vendia sua filha como escrava concubina, né? Então o texto diz que ela não sairia como saem os escravos, ou seja, ela não teria o 7º ano, né? Como o ano da remissão, porque ela foi vendida como escrava ou como concubina esposa. Essa é a parte mais complicadinha do texto, não porque haja complicação no princípio bíblico, mas porque está muito distante de nós. O texto foi escrito aproximadamente no ano 1400 da era antes de Cristo, não é? Então nós temos aí 3.000 e tantos anos de diferença, de distância temporal. Então alguns detalhes também fogem a nós no que diz respeito à prática, mas ao mesmo tempo nós temos uma concepção muito hollywoodiana sobre relacionamentos. Então, isso interfere a nossa compreensão no texto bíblico. Mas a questão aqui não é tão complicada como se parece. O texto nos diz, então, que um homem pobre vendia sua filha a um homem rico, porque ele visava que ela, por meio do casamento, se transformasse num membro permanente daquela família. Então, isso aqui é o famoso casamento arranjado, o arranjo de casamentos. Isso não era algo estranho naquele momento, não é? E os pais faziam isso a fim de assegurar um futuro promissor para suas filhas. Eles não estavam tentando se livrar de suas filhas, mas eles estavam exatamente buscando protegê-las, já que eram extremamente pobres, e então dificilmente elas teriam um futuro melhor em suas casas ou casando com alguém próximo ali, ou seja, permaneceriam no mesmo ambiente, não é? Contudo, apesar de ser algo benéfico, a preocupação de um pai em casar sua filha por meio de um contrato, é importante lembrar que, por conta do pecado, sempre existiu os desvios, os abusos e os pecados praticados, até mesmo nas coisas de melhor intenção. Portanto, a lei aqui se destina exatamente a proteger a moça. A proteger a moça. Se destina também a dar uma segurança ao pai que fazia isso, julgando ser, de fato, a melhor saída para o futuro da sua filha. A esperança do pai e da moça era que ela, por meio do casamento, se transformasse então num membro permanente daquela família e então gozasse da liberdade e dos privilégios de uma mulher casada e de posses em Israel. Mas, por conta do pecado, nem tudo saía como o combinado, não é? E o texto, então, traz uma proibição. No verso de número 8, diz assim: se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Os irmãos precisam entender que a ideia de agradar aqui não é como nos nossos dias. Alguém tem incompatibilidade de gênio. Não é assim que funciona. Naquela época, muitas vezes esses arranjos eram feitos quando a pessoa que seria dada em casamento era criança, ou estava na barriga, ou ainda não havia nascido, ou às vezes era uma pessoa adulta, mas que não havia o conhecimento, não se conheciam. Então era possível que quando essa moça fosse levada para a casa desse seu senhor e ficasse ali num tempo chamado tempo probatório, o que talvez seja o mais próximo de nós, com muitas diferenças do noivado, era possível então que o homem se arrependesse do seu contrato, por diversas razões.
ou porque a moça apresentava de fato algum problema, ou porque de fato ele que desistiu. O texto não descreve qual seria a causa do seu desagrado. Os comentários rabínicos, né, e Provérbios trata desse problema, que fala da mulher rixosa. Então, às vezes, era exatamente esse o caso. Era uma mulher extremamente murmurona, reclamona, rixosa, de um gênio extremamente ruim, como o livro que eu li com a Rebeca, A Megera Domada. O pai vendia a moça, quando o cara descobria quem era a moça, não, eu não quero ela. Só que o gênio dela, a sua falta de atributos, se tornou conhecida da comunidade. Por conta da transferência, ela sai da casa do pai, vai para a casa de alguém, de repente o cara diz, eu não quero, eu vou romper o contrato. Então, o texto está exatamente proibindo algo que poderia passar pela cabeça desse homem, que seria, eu vou vender ela para quem? Para uma pessoa que não a conhece, para um povo distante, para um gentio, para um pagão. E Deus então proíbe isso e diz, não, ela é minha filha, você não vai vendê-la aos pagãos, você vai permitir o resgate. Mas era um pai pobre, problema é seu que casou com a moça. Você vai permitir o resgate. Ou ele paga o mesmo preço que você pagou a ela, ou ele se vende como escravo e recompra a sua filha para si. Mas ela será levada a resgate. Ela não vai para outro povo, e se ninguém da cidade ou da tribo quiser casar porque ela tem alguma imperfeição, algum problema ou alguma falta de atributo, o problema é seu, sofra o dano. Mas ela vai ser resgatada. Então, notem que é uma lei que protege as moças do abuso, seja de homens maus, ou até mesmo de homens que seriam honrados, mas a moça não era de fato uma moça apropriada para aquele matrimônio. Então, o Senhor proíbe que ela seja comercializada, vendida a outro povo, e ordena que seja então disponibilizado o resgate ao seu pai. Ela voltaria para a família de origem. Então percebe como Deus é que se importa com as mulheres, não é o PT, nem o movimento feminista que se importa com ninguém, mas é o Senhor que protege de fato, porque a sua lei é muito adiante daquilo que nós de fato pensamos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que o homem comprou a moça para casar com o seu filho, não consigo. Ele casou a moça com o seu filho, todo mundo está vivendo lá, tudo muito bem. Mas o rapaz tem duas possibilidades. Como é um casamento arranjado, o filho não poderia se opor ao seu pai. Ele tem que casar com a moça de qualquer modo. Acho que eu vou fazer isso com a Rebeca e o Lucas. Então ele tem que casar de qualquer modo. Só que de fato o rapaz se enamora de outra pessoa e quer casar com a outra. Então, o texto até permite a poligamia, contudo resguarda a moça, porque ele quer casar com a outra e torná-la a sua esposa, e essa a sua concubina. É um casamento, mas com diferenças legais. Então o Senhor diz, pois é, mas você não vai oprimir a menina lá que seu pai comprou. Você não pode oprimi-la. Então o texto estabelece 3 deveres que ele tinha que ter para com ela. Primeiro, ele não pode diminuir a alimentação dela. E é interessante como Deus é detalhista. Quando no verso 9 o Senhor disse assim, né? No verso 10 o Senhor disse assim, ó. Aliás, no verso 10 o Senhor disse, ó. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira. A palavra mantimento aqui é a palavra carne, que implica não uma ração, não uma comida, mas que implica uma mesma comida de quantidade e em qualidade que a primeira, aquela que tornaria-se a primeira, teria. Ele não pode tratar com diferença.
Ele não pode diminuir a qualidade da comida da primeira. Segundo, ele não pode desprovê-la daquilo que é necessário para o seu cuidado físico e embelezamento. A ideia de vestidos aqui também engloba essa questão de especiarias, óleo, esse tipo de coisa. E, por fim, o texto o obriga aos direitos conjugais. Ele não pode apenas tratá-la bem fisicamente com comida, vestuário, uma boa casa e tal. O texto o obriga a dar-lhe atenção, a manifestar amor físico para com ela, tanto nas relações sexuais quanto na atenção. E é interessante porque esta lei é a lei que vai regular a agenda cristã de casamento. Quando é que nós julgamos que um rapaz está apto para casar? É quando ele pode cumprir esses 3 requisitos. Ele pode manter a esposa dele fisicamente, dando-lhe alimento, moradia, vestuário, etc. É quando ele pode manifestar amor físico para com ela, tanto na atenção quanto no ato sexual. É quando ele, como diz Provérbios, por cuidar dela, irá aformosear o seu rosto. São as 3 coisas que é exigida de um rapaz para casar. É exatamente o que é exigido aqui. Então, notem que o Senhor está protegendo essa moça tanto de um homem que a tomou para casar, mas por alguma razão não quer mais, vai se divorciar dela, como tomou para casar com um filho, mas o rapaz deu na louca e quer casar com outra. Então, o Senhor está obrigando a essas 3 atividades, ou esses 3 deveres para com ela. E se o rapaz se recusar a fazer isso com ela, pastor, ela vai viver em sofrimento? Não. O verso 11 diz então que se ele se negar a fazer estas coisas, ela será tratada como uma mulher livre. Então ela sairá do contrato sem nenhuma restrição. E ela não irá pagar resgate, nem ela nem o seu pai. Ela será uma mulher livre e voltará à casa do seu pai. Então, notem que são leis extremamente benéficas que trazem amor e cuidado para com as filhas do Senhor e que discriminam, então, as relações tanto de família quanto de negócios, aplicando os mandamentos na vida deles. O nosso tempo já passou, eu vou fazer apenas 2 aplicações rápidas para nós. A primeira delas é a seguinte: se você pensa em cooperar para que a sociedade seja transformada, eu sugiro que você comece se dedicando a trabalhar, pensando, pensamento é um trabalho, eu sugiro que você comece a pensar em como você vive o Evangelho no seu dia a dia. Nenhuma sociedade será transformada apenas com leis, mas a verdadeira transformação social ela é manifestada quando os crentes aplicam no seu dia a dia o que significa pertencer a Cristo, o que significa ser um salvo, o que significa ir para o céu, o que significa ter esperança de perdão de pecados, o que significa ter o Espírito dentro deles, o que significa ter a palavra como regra de fé e prática. É assim que nós transformaremos a nossa sociedade. A sociedade não será transformada com meros discursos proibitivos, mas com uma atividade prática daqueles que já foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. É por esta razão que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: vocês são novas criaturas. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, ele diz: vocês são crentes, são filhos de Deus, pois imitem o vosso Pai. Então, o que significa ser um crente lá no meu trabalho, lá nos meus negócios? O que significa ser um crente lá no comércio, fazendo as compras? O que significa ser um crente lavando louça, ou lavando a roupa, ou lavando a casa? O que significa ser um crente no trânsito? O que significa ser um crente nas minhas relações comerciais? O que significa
ter Cristo como meu Redentor. O que é que significa essas coisas? Se você não viver o Evangelho no seu dia a dia, você não sabe o que é o Evangelho. Você conhece a palavra em português chamada Evangelho, mas você não sabe o que é o Evangelho. Você pode até saber dos ingredientes do Evangelho, como alguém que não é um padeiro conhece uma receita de pão, trigo, leite, ou ovos, ou água, ou sal, mas você não sabe o que é o Evangelho, porque ele é distante de você, ele é ausente, você não o pratica, você não o vive. Deus estava transformando aquele povo, exatamente fazendo-os experimentar a redenção na prática, no seu dia a dia, no seu trato com homens que deviam, no seu trato com pessoas imprudentes, no seu trato com pessoas muito pobres que ninguém dava a menor importância, no seu trato com mulheres, no seu trato em casa, mesmo quando uma mulher fazia algo que não deveria. O Senhor estava ensinando aquelas pessoas a viver o que significa redenção em todas as áreas da vida deles. Se alguém te perguntasse qual é o benefício de possuir Cristo nesse mundo, você diria o quê? Você diz que é cristão? Alguém chega e diz assim, tá, eu não sou cristão, mas me responda, qual é o benefício de ter Cristo neste mundo? Já que todas as promessas parece que apontam para uma vida que virá depois da morte, qual é de fato o benefício de ter Cristo nesta vida? Você não sabe responder? Deveria saber. Deve saber. Se nós não nos aplicarmos a viver o Evangelho no nosso viver diário, nós podemos até ter o Evangelho dentro de nós, mas não o temos na nossa vida. Por fim, eu disse que faria 2 aplicações. Estas leis, elas nos levam a Cristo. Porque nos 3 episódios aqui, tanto do muito pobre que se vende, como o que tinha uma dívida insolúvel, como a moça que foi vendida, os 3 aqui nos tipificam. Nós também tínhamos uma dívida impagável com Deus por causa de nosso pecado. Nós também fizemos um ato de loucura na pessoa de Adão quando decidimos crer na serpente, buscando sermos igual a ele, o Senhor. E o texto também diz que nós éramos como a filha do homem pobre que foi contraída em matrimônio por um homem que não se agradou e, portanto, buscava nossa destruição. Em todos os 3, nos 3 tipos, em todas elas, Cristo se apresenta como nosso Redentor, como nosso resgatador. Porque como homens pobres, Ele nos deu riquezas na pessoa de seu Pai. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, diz que ele sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos da graça divina. Ele nos deu verdadeira libertação, não apenas de uma doença, de um assaltante, mas Ele nos deu libertação do pecado, do temor da morte. É por isso que nós podemos até ter algum receio dela, porque não a conhecemos, mas nós não a tememos, porque nós conhecemos aquele que triunfou sobre ela, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós também somos o tolo que um dia tentamos assaltar Deus na pessoa de Adão, roubando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao invés de servirmos a Deus, fomos servir a Satanás. Mas o Senhor bondosamente nos resgatou
Não porque houvesse um ano de remissão, mas porque Ele mesmo, na pessoa de Seu Filho, foi a nossa remissão, o pagamento do nosso pecado, o pagamento da nossa dívida. E então Ele nos resgatou daquele homem mau e nos trouxe para o Seu reino, que é um reino de amor e de vida. É por isso que hoje nós sim somos servos de alguém que nos ama e não de alguém que quer nos destruir. Mas nós também, tipificando, também éramos a filha de um homem pobre, casada com alguém que queria a nossa destruição. É por isso que um dos nomes de Satanás é diabo, porque ele é o tentador, o acusador, que joga na nossa cara as nossas falhas. E então Cristo, o noivo perfeito, Ele vem para nos resgatar. E é por isso que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não se cansa de dizer que nós somos a noiva de Cristo. Redimida, resgatada. E como noiva agora de um homem santo e perfeito que é Cristo, nós não temos mais temores, mas verdadeiramente nós gozamos de felicidade nesta terra e esperamos a que virá no mundo por vir. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra e a experimentá-la no nosso dia a dia. Amém?